Olá, pessoal, tudo bem? Como toda semana nós gravamos nossa reunião, né? Mais uma semana que a gente inicia com a agenda 4, tá bom? Então, como sempre, né? Eu sempre coloco os avisos iniciais, então vamos recapitular esses avisos, né? Que seria essa reunião está sendo gravada para auxílio de vocês, né? E que se caso entrar algum aluno na reunião, a gente tira as dúvidas, as possíveis dúvidas que forem aparecendo, tá bom? Se vocês quiserem participar com alguma questão, com alguma coisa a mais, né? Às vezes que surgiu alguma ideia ou uma sugestão, inclusive com material, ou mesmo com as atividades que estão sendo feitas ao longo das agendas, fiquem à vontade aí de compartilhar essas opiniões, né? E se vocês quiserem também, vocês têm nosso canal de fórum, né? O fórum é o local mais indicado para que vocês compartilhem as dúvidas, né? Ou mesmo dê sugestões, né? E caso não queiram, ainda tem o Correio Tech para fazer isso, né? Vocês podem tirar as dúvidas via Correio Tech. Como sempre, eu peço para utilizar o fórum, que é o local mais indicado, né? E até porque vocês conseguem compartilhar com seus colegas as dúvidas também. Com relação à atividade, as atividades que eu estou encontrando, sempre eu peço para vocês tomarem cuidado na entrega, né? Verifica que o enunciado ele é bem explícito, né? Ele fala bem certinho o que deve ser entregue. Então, sempre ao enviar, verifiquem se realmente foi enviado, né? Verifique se tem alguma coisa faltando, porque depois da entrega fica mais complicado a gente rever a nota, até porque todas as notas que a gente vai analisando, a gente vai lançando no sistema, tá bom? Então, só essa atenção, porque ainda estou encontrando algumas atividades que estão saindo um pouco fora do enunciado. Mas, no geral, está tudo ok. Algumas só que estão um pouquinho fora. Com relação à agenda 4, né, vamos aguardar aqui para ver se alguém aparece. Por enquanto, ninguém apareceu. Vamos dar andamento, então, naquela aula que eu sempre faço, né, explicando o material. Então, na agenda 4 ele vai falar sobre a questão do visual, né, da aplicação. Então, vocês estão percebendo que conforme a agenda vai avançando, ela está cada vez mais melhorando, né? Inclusive na parte de acesso a banco e claramente a parte de view, né? A visualização dos dados. E um dos temas principais dessa apostila é o fato da gente conseguir colocar um elemento na nossa tela, tá? Que permite fazer buscas, né? Então você tem uma busca sendo feita a partir de um texto digitado pelo usuário. Então o usuário, imaginando que ele tem que buscar por nome, por código, ou por qualquer outro item que está no teu banco, ele vai entrar no campinho, vai digitar a informação, você vai apertar um botão e ele vai buscar fazer uma busca no banco a partir daquele parâmetro que você inseriu naquele campinho de texto. A gente chama isso de filtro. Quando você quer filtrar uma lista, você tem um conjunto de informações, você vai fazer um filtro com base no parâmetro que você entrou. Tá bom? Uma utilidade é uma prática, na verdade, utilizada em muitos sistemas, em vários sistemas. E essa é mais uma que vai entrar aqui para o nosso malware, né? Para a gente poder fazer a nossa aplicação. Então, o search bar é um componente, né, gráfico, a interface gráfica da aplicação, que claramente ele vai buscar, permitindo que você insira um texto ali, e ele vai buscar na base de dados. Então, a partir de uma lista de informações, a gente vai ter um certo filtro, tá bom? Ok? E como o MAUI, né, ele pode ser multiplataforma, então você consegue aí utilizar recursos como buscas, tanto Android, iOS, macOS, Windows, tá? Independente de onde você está rodando a sua aplicação. Dentre as propriedades do Search Bar, ele destaca na apostila duas principais, né? Você tem ali o placeholder, que é uma sugestão dada para o usuário. Então, é quando você, por exemplo, você quer que ele digite alguma coisa, digite uma busca. Então, você coloca um placeholder indicando que para ele digitar essa busca. Então, é mais uma sugestão dada ao usuário. Isso não entra como informação, e sim como apenas uma orientação para o usuário.
O text change, né, que você tem como atributo do search bar, ele é um evento, né, que vai ser disparado quando o search bar for alterado. Então, o próprio nome, se você traduzir ele do inglês para o português, é mudança de texto. Então, a partir do momento que você ocorre uma mudança de texto, esse evento ele é disparado a gente chama de pesquisa dinâmica, tá bom? Ah, no evento do search bar, a gente tem um principal aí, né? Visto como principal, que é o Search Button Preset. E o que que ele faz, né? Quando você clicar no botão, ou então quando você pressionar o botão, ele vai disparar um evento do clique. Então, ele vai fazer uma lógica específica a partir desse evento, tá? Então, você consegue entender que a partir do momento que você clicou no botão, ele tem que fazer uma busca pegando aquela informação que está no teu texto, né, que você digitou. Então, com o text change, né, você vai digitando, né, ele vai fazendo uma busca dinâmica. Então, ele vai, se você for mudando o texto, ele vai procurando com base nesse texto que está sendo digitado, tá? A partir do momento que você digita alguns pequenos letras, né, ele já vai buscando no banco. Então, por isso que a gente fala que é uma busca, uma pesquisa dinâmica, né? Ok? Argumentos do evento, né? No evento text change, usa o tipo text changes event args como argumento. Então, essa classe ela contém duas propriedades. Você tem o old text value, que é o texto anterior, antes da alteração feita pelo usuário, né? Então, você tem uma situação anterior ao evento da busca, e depois você tem uma situação posterior, que é após a alteração feita pelo usuário. Então, esses dois atributos são essenciais, né? Esses dois argumentos que são passados aí para verificar o que tinha anteriormente e o que é novidade, né? O que foi alterado pelo usuário. Então, um exemplo de utilização desses valores é comparar a mudança do texto ou executar uma ação específica, como filtrar dados ou realizar uma pesquisa, beleza? Então, é possível fazer uma comparação do que tinha antes e do que tem agora, e uma ação específica do filtro, como a gente já havia comentado, né? Mas como que ele funciona? Quando o usuário, então, vai digitar ou apagar algo no search bar, esse evento, esse text change que a gente falou, ele é disparado. Então, assim que a pessoa está digitando. Aí, em seguida, esse manipulador do evento, que é o onSearchTextChange, que a gente falou lá no exemplo em cima, ele vai receber dois parâmetros. Então, você tem o oldTextValue e o newTextValue. Então, você tem esses dois parâmetros justamente para realizar um tipo de comparação entre o valor que tinha antes de ser mudado, né? E o valor após a mudança. Então, os valores, eles podem ser utilizados como comparativo. Tudo bem? E aí, o fato de ser comparativo, você pode fazer algumas ações em tempo real, né? Imaginando, vamos imaginar um exemplo, como fazer uma atualização numa lista de resultados, ou mesmo fazer um filtro aí, enquanto o usuário está digitando, você vai filtrando aí, porque ele está fazendo acesso direto à base de dados. Beleza? Uso mais comum, pesquisa dinâmica, tá? Isso é bastante utilizado, você vai digitando, ele vai buscando. Validação de texto também é possível, o text change é possível você usar, né? Essas validações, por exemplo, você tem em tempo real, verificando o tipo de texto que foi inserido. Então, por exemplo, se você verificar se o texto que está sendo inserido atende um determinado critério, você vai colocar ele no text changes. Também tem como você fazer uma programação para verificar se o formato de texto atende o que você quer. Outro componente também utilizado é o List View. Se eu tenho um botão de pesquisa, é interessante ter uma lista depois da pesquisa. Então, essas informações, esses objetos que vão ser buscados no banco, vão ser compostos numa lista, né? Essa lista vai facilitar o entendimento de quais campos, de quais informações, né, foram buscadas no banco. E, claramente, ela organiza essas informações. Então, o LixView é um componente do NetMAUI, .NET MAUI, bastante utilizado, tá? Então, várias aplicações têm essa ListView. Ok?
O que mais que nós temos aqui, né? As propriedades, aí ele vem falar sobre as propriedades do list view, estamos aqui, né? A gente tem uma das propriedades chamada de Items Search. Para que serve o Items Search? Search vem de fonte, né? De local, né? Então, é a fonte do arquivo, a fonte do item, a fonte de alguma informação. Então, ela vai vincular esse list view que você está criando com aquela coleção de dados. Então, você tem uma lista que retorna do banco. Então, você vincula essa lista de objetos com o teu list view aí, tá? Então, ele pega, cada linha é considerado um objeto, esse objeto é montado na tela através do list view. A gente também tem um atributo chamado item template, cada item, no caso aí do list view, vai ser exibido, né, num formato padrão dele, né? Então, você tem o text cell, por exemplo, que é as colunas do texto, no caso do LixView, onde você tem também o data template. Data template é até mais complexo do que o text cell, né? Você tem vários controles através desse atributo data template, tá? Então, assim, o LixView é uma tabela, basicamente é isso, onde ele vai utilizar aí um template ou um text cell ou um data template, né, que seriam mais completos, como eu falei. Outro atributo tem um select view, desculpa, é select item, tá? O que que ele vai fazer? O que que ele permite? Ele vai permitir você capturar aquele item que foi selecionado na lista. Isso é muito útil, por exemplo, quando você, a partir de um filtro, foi transformado em uma tabela e nessa tabela você quer selecionar, né, algum item daquele para fazer alguma alteração, uma deleção. Então, a gente fala que é uma interação que o usuário faz com um item exclusivo da tabela. Você leva o mouse até aquele item, clica e ele é selecionado aquele item específico. Beleza? Outro atributo, Spool to Refresh Enable. O que que significa, né? Ele vai habilitar aquela funcionalidade que você arrasta para fazer algum tipo de atualização, né? Que é um gesto comum que você utiliza em aplicativos móveis. Então, quando você arrasta, né? Você vai arrastando até o final de uma lista ou o final de uma tabela, ele, no caso aqui é uma tabela, né? Um list view, você faz uma atualização, certo? Isso é muito comum quando você está usando aplicações móveis, né? Vocês devem ter visto isso em vários aplicativos, onde você chega no final de uma lista, se você insistir até o final, ele vai atualizar os dados, né? Tudo bem? Alguns eventos, né? Então, esses eventos comuns no list view é o item selected, que seria o evento que vai acionar quando o item da lista é selecionado. Então, cliquei no item, evento que controla isso, item selected, né? Um atributinho que vai chamar uma ação para realizar uma deleção, uma edição daquele item que foi selecionado. A gente também tem o refreshing, que é um evento que vai arrastar para atualizar, que é aquele que a gente comentou, né? O Input to Refresh Enable, que a gente explicou aqui, ele vai permitir que habilitar aquela funcionalidade de arrastar. E o refreshing, que seria um evento, é o que vai fazer aquela atualização da lista que a gente comentou. Depois a gente tem o Context Actions, né? Que essas contexto de ação que está na lista de view são nada mais são do que são ações de contexto que podem ser ativadas com um gesto de deslizar, né? A gente chama de swap em uma item da lista. Então, isso proporciona uma maneira intuitiva de oferecer opções de interação, como editar, excluir ou realizar outras ações associadas àquele item, tá bom? Então, olha que interessante como o nosso Lixt View, ele tem série de atributos, inclusive, que está mostrando aí, e o vídeo do Thiago no final, ele mostra muito bem esse exemplo, que permite que você interaja com aquela tabela que vem do banco, desde editando uma informação, desde atualizando aquela informação. Então, cada atributo faz algo bem específico nesse Lixt View, beleza? Uma classe que a gente também usa, né, e foi falado nessa agenda, é a Observable Collection, né? Nada mais é do que uma classe, ela vai herdar as instruções, né, os atributos, métodos de collection, tá? Por isso
e ela extends de collection, né? Vai implementar essa interface. Então, essa interface serve de um padrão que segue as características de collection. Isso vem da orientação a objeto, tá bom, pessoal? Então, quando você cria uma interface, essa interface serve de padrão para outras classes que estão instanciadas através dela, né? Então, o que que isso permite? Permite uma coleção, né? Que uma coleção notifique automaticamente a interface do usuário sobre alterações na sua estrutura, como uma edição, uma remoção. Ou seja, o que que significa isso? Se eu vou lá e edito alguma coisa, automaticamente ele vai ser notificado, né? Existe uma atualização rapidamente naquela coleção. Se você remove, edita, todas as ações, ela vai fazer uma atualização rápida na tua tela, graças ao Observable Collection, tá? Isso é particularmente útil em aplicativos que são desenvolvidos, né? Você quer que as alterações, as mudanças que você faça com o usuário, sejam vistas de uma forma mais rápida, ou seja, em tempo real. Então, você usa essas classes, né, no caso aqui, para poder fazer essa atualização, né? Dentre as notificações que você tem a partir desse evento, né, que vem do collection, né, você tem o adicionar um item, o ADD, tá? Então, quando adiciona um item à coleção, a interface do usuário será automaticamente atualizada. Foi o que eu falei. Automaticamente ele atualiza ali para a gente. Você tem o remover, né? Quando você remove também será atualizado, e modificar, que é a mesma coisa, né? Então, se você altera uma propriedade lá com preço, nome, ele até tá dando um exemplo aqui no na nossa apostila, né? Ele automaticamente consegue ser visto ali na nossa aplicação. Tá, mas por que eu usar ele em vez de um list normal? Eu acho que acho que ficou claro aí a questão de um para o outro, né? Mas vamos reforçar. Se a gente utiliza o list para a gente fazer esse armazenamento de produtos no aplicativo, remover e tudo mais, tá? O usuário ele não vai conseguir detectar aquilo automaticamente, a mudança não vai ser automática. Então, por isso a gente não usa o list, tá? Isso que ele mostrou nos exemplos, o professor Thiago mostrou nos exemplos, é justamente para que ele tenha essa mudança imediata, né? Isso exigiria, né, uma atualização manual. Então, se você usa um list, você vai ter que ficar clicando em submissões para resgatar informações que estão no banco. Isso gera uma certa demora, beleza? Outro método, né, que apareceu aí na Agenda 4 é o método on appearing, que é um dos métodos de ciclo de vida de uma página. Ela é chamada sempre que a página está prestes a aparecer na tela. Então, frequentemente ela vai ser utilizada para realizar tarefas, né? Por exemplo, tarefas que precisam ser executadas cada vez que a página se torna visível para o usuário. Um exemplo, iniciar dados, né? Um exemplo, atualizar a interface ali que o usuário está enxergando, ou mesmo algumas animações a serem executadas, né? Então, o On Operating, ele consegue ali fazer uma taxa de atualização da página que o usuário está utilizando, tá? Então, sendo parte do ciclo de vida da página, esse método ele é chamado automaticamente pelo framework, né? Então, quando a página está prestes a ser exibida, ele é chamado. Isso ocorre sempre que a página está sendo mostrada, né? Como o navegador para ela, ou após ele ter sido ocultado temporariamente, né? Então, esses são os exemplos aí que a gente pode ter, como ao navegar, né? Ela, no caso, ou mesmo né, após ter sido ocultado temporariamente, né? Ele consegue chamar esse método para fazer uma atualização da página, tá? Ok? Então, quando ele é chamado, né, após a navegação para a página, quando você navega para a página, ele automaticamente vai ser chamado aí, beleza? Ok. Aí ele fala o seguinte: após a página ser trazida de volta à frente, se a página for temporariamente oculta, né, por exemplo, se a navegação foi empilhada, você retornou à página anterior, o on appearing, ele será chamado novamente quando a página se torna visível, né?
Então é possível você mexer com algumas páginas diferentes, né? Onde uma está sobreposta à outra. Por isso que ele fala empilhada, né? Então você pode ter várias páginas abertas, né? Então você pode voltar para a página anterior e esse método vai ser rechamado, né? Vamos dizer assim. Vai ser chamado novamente. Após a rotação da tela também, né, ou alteração do layout, esse método pode ser chamado novamente. Então, se você rotaciona a página, aquele recurso do celular, né, quando a página se ajusta vertical ou horizontal, também esse método vai ser chamado para redesenhar, né, as informações da tela. Olha que interessante, né? Então, eu não tenho uma página estática, porque toda vez que eu chamo uma página, automaticamente um operating vai fazer com que os dados sejam repintados na tela, atualizados na tela, sem então ter informações antigas numa tela. Isso é interessante ao ser utilizado o método também, tá bom? Então, pessoal, basicamente essa agenda é essa, né? Então, é interface, é manipular informações, é usar um search bar, é usar um list view, tá? E é utilizar recursos, ações que vão ser atualizados em tempo real. Você edita, você exclui. Então, o professor Tiago, no seu vídeo, ele mostra esses detalhezinhos, tá? Inclusive, ele mostra algumas programações para fazer, ajustar com o projeto que vocês estão desenvolvendo. Então, é ideal que vocês assistam esse vídeo do início ao fim, não percam nenhuma parte do vídeo. As atividades sempre vão focar nos vídeos apresentados pelo professor, tá? A minha aulinha aqui é só para reforçar esses conceitos, mas o vídeo do Thiago tem muito mais explicação do que nosso encontro aqui semanal. Esse encontro serviria mais para tirar dúvidas pessoais de vocês, mas quando a gente não tem público, né, a gente faz um resumão de tudo que foi estudado. Quem sabe aí, talvez, né? É o que eu sempre falo, nunca é demais a gente rever conceitos, né? E às vezes, vendo outro professor falar, às vezes algumas coisas acabam encaixando na cabeça de vocês, tá bom? Eu me coloco à disposição no fórum e no Correio Tech, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Eu vou encerrar essa reunião por aqui, não teve nenhum participante, às 4h21, então marcado às 4 horas, né? Então, estou encerrando. Qualquer dúvida, me procurem. Um abraço para vocês.